Nesse vídeo vou mostrar para vocês o que é o comunismo, que foi muito bem explicado pela youtuber Raquel, do canal Opulence Brasil. Por que Nossa Senhora de Fátima se preocupava tanto com a Rússia? Ela disse em 1917: a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Quando compreendemos o comunismo, especialmente em sua dimensão cultural, a propagação dos erros da Rússia torna-se ainda mais evidente. Olá pessoal, aqui é a Raquel de Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos. Então hoje, neste vídeo aqui, eu quero explicar para vocês como os comunistas querem resolver os problemas do mundo. O comunismo não tem a ideia de liberdade e não tem uma possibilidade de escolha. Então a pessoa que segue o comunismo ou que quer implementar mesmo o comunismo num país, você acaba não tendo liberdade alguma quando o comunismo é implementado e a pessoa não tem possibilidade de escolha. Então a gente pode ver aí o que acontece na Cuba, né? Os cubanos não têm possibilidade de escolha alguma e não têm liberdade nem mesmo para sair do seu país e para levar as pessoas fora, as pessoas que são parentes, né, da família, fora do país com eles. Esse é um exemplo, ok? O comunismo, a distribuição sempre produziu duas classes de pessoa. A classe que tem os meios de produção, que na cabeça dos comunistas eles são os exploradores, e a classe que não tem nada, que vende tudo para poder sobreviver. Então na cabeça de um comunista só tem rico ou pobre, né? Então eles querem eliminar a classe média. Então aqui no livro fala muito sobre isso, tá? Então aqui para explicar para vocês um pouco sobre o comunismo, eu vou explicar 4 pontos que o comunismo quer resolver os problemas no mundo. Então esses 4 pontos são, eles são contra a propriedade privada, eles são contra a religião, eles são contra o salário do trabalhador e eles são contra a moral e leis, ok? Vou explicar para vocês. Então o ponto número 1, que eles são contra a propriedade privada. Karl Marx e Friedrich Engels, eles se perguntaram: qual é a característica na sociedade que causa egoísmo, inveja e divisão? Tudo isso é culpa de propriedade privada, ok? Então eles mesmos se perguntaram e responderam que tudo é culpa de propriedade privada. E Karl Marx e Friedrich Engels, eles acreditam que se ninguém tiver propriedade privada, não terá guerra de classes sociais. Tudo pertencerá a todos, então não precisará mais de guerra, ok? Então, se eliminar propriedade privada, elimina todos os problemas, né? Guerra, classes sociais, não vai ter mais classes sociais. Karl Marx e Friedrich Engels disse que se a propriedade privada for eliminada, não só acabaria com a divisão de classes sociais, mas também acabaria com o Estado, eventualmente. Que o Estado, gente, quando se fala em Estado, é o governo, ok? Para quem não sabe, que o Estado é o governo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é contra a religião, ok? A religião eles, Karl Marx e Friedrich Engels, dizem assim: a religião é o suspiro da criatura oprimida, o sentimento de um mundo sem coração, como é o espírito de condição sem espírito, é o ópio do povo. Se você não sabe o que é o ópio é o que provoca um adormecimento. Então, é o que a religião provoca um adormecimento do povo, tá? Isso é o que Karl Marx e Friedrich Engels dizem sobre a religião. Marx nega qualquer base moral que exista certo ou errado, ok? Karl Marx e Engels, eles negam o moral no sentido dos mandamentos de Deus, ok? Então eles não acreditam nos mandamentos de Deus. Não matarás, não roubarás, né? Não cobiçarás, essas coisas eles não acreditam. Karl Marx e Engels diz: mas é claro que nós não acreditamos em Deus. Sabemos que a classe burguesa usa o nome de Deus somente para seus interesses pessoais e para a exploração, ok? Então, na burguesia, no livro de Karl Marx e Friedrich Engels, que eu não tenho aqui comigo, que está no outro cômodo aqui, o Manifesto Comunista, eles falam muito sobre
classe burguesa, né, e a classe dos trabalhadores, que eles chamam a classe dos trabalhadores, que são o povo mais de classe pobre, né, da classe baixa na sociedade. Então, Karl Marx e Friedrich Engels, eles dizem que os burgueses são os exploradores, eles exploram as classes baixas, ok? Então, esse é um ponto que eles dizem. Engels disse, a lei moral não roubarás é um ensinamento de classe, feito para proteger a classe que tem propriedade privada. Ok? Então ele acha que tudo bem roubar. É tudo bem roubar a propriedade de alguém. Não me parece um pouco com o que o MTST anda fazendo por aí? Deixei para vocês pensar, perguntar não ofende, né? Comunismo tira as morais cristãs e as trocam por um mundo completamente sem moral. Ok? Os comunistas não querem saber se a tática moral se a tática é moral ou legal. Eles querem saber se a tática é efetiva. Então eles vão acima de tudo e acima de todos e absolutamente qualquer coisa para eles conseguirem o que eles querem. Não importa para eles se é moral, se não é moral, se tem lei, se não tem lei, se é legal, se não é legal. Eles fazem acima de tudo para conseguir o que eles querem. Não suporta a religião. Inclusive, eu coloquei aqui em 1914, na Rússia, quando tinha o comunismo, o Anatoly Lanukarsky, ele era o ministro da educação na Rússia. Vou falar para vocês de novo o nome dele, Anatoly Lunacharsky, na época do comunismo. Ele declarou o seguinte, olha, essas são as palavras dele: nós odiamos cristãos e a religião cristã. Até mesmo os melhores deles devem ser considerados nossos inimigos. Eles pregam o amor e a misericórdia pelo irmão. E isso é o contrário do nosso princípio. O amor cristão é um obstáculo para o crescimento da nossa revolução. Para acabar com o amor ao próximo, nós queremos o ódio. Somente assim poderemos conquistar o mundo. Ok? Então eu deixo para vocês pensar o que realmente é o comunismo. Terceiro ponto aqui, que é contra o salário. Então, Marx e Engels não acreditavam que as pessoas deveriam ganhar um salário para recompensar o seu trabalho. Mas eles devem receber todo o lucro dos produtos que eles mesmos produzem. Ok? Então é o seguinte, se você trabalha em uma empresa, numa fábrica, e você chega no final do mês, você ganha o seu salário, né? O seu pagamento pelo seu trabalho. Eles não acreditam nisso. Eles acreditam que você tem que receber todo o lucro da empresa, porque a empresa, na cabeça deles, a empresa está usando um funcionário para poder se beneficiar. Eles dizem que você é merecedor do lucro todo da empresa, ok? Agora, gente, eu estou falando assim e dando risada porque o meu mestrado é em business, né? Então eu estudei muito business, estudei muito economia e não funciona um mundo assim. Karl Marx e Friedrich Engels, na realidade Engels não tinha nem educação nem próxima que Karl Marx tinha, né? Friedrich Engels não foi uma pessoa tão educada quanto Karl Marx era. Mas Marx, ele nunca estudou economia. Ou se foi para uma aula de economia, ele deve ter pulado classe, porque ele não tem noção do que ele tá falando. Isso não funciona, gente, ok? É impossível isso acontecer. Um grande exemplo que aconteceu recentemente foi na Venezuela. A empresa Goodyear, que é uma empresa de pneus de carro, caminhão, pneus, uma empresa de pneus, ela deu de pagamento para os funcionários 10 pneus e fechou a porta da empresa, ok? Então, eles produziram os pneus, então eles receberam os pneus como pagamento, né? É bem irônico, mas é isso que Karl Marx e Friedrich Engels está falando aqui, que é o correto, que é isso que deve ser feito, ok? Então, realmente, não estudaram finanças, não estudaram economia, é para dar risada mesmo, gente. Isso não funciona, é impossível funcionar, nenhum país consegue ser sustentado assim, ok? Então, Marx enfatizou que uma revolução será necessária e deve ser completamente cruel para ser bem-sucedida. Não pode ser uma reforma, porque uma reforma só vai trocar um grupo de exploradores por outro. Marx justificou o uso de violência para conseguir mudar a sociedade.
Então, o que eles estão dizendo aqui? Eles estão dizendo que para o comunismo ser implementado é só através de uma revolução e uma revolução violenta, ok? Karl Marx e Engels estão convencidos que a revolução tem que ser em um nível internacional, ok? Mas Marx e Engels sabiam que nem todos os países estariam preparados para o comunismo ao mesmo tempo. Então eles definiram que os têm que primeiro passar para o socialismo para poder chegar à vitória final. Então você não chega no comunismo sem passar pelo socialismo. O socialismo é um caminho para chegar lá, ok? Marx e Engels eles mesmos se perguntaram: devemos esperar que o mundo ande naturalmente para o sentido do comunismo ou devemos fazer algo drástico para alterar os eventos, para promover a revolução e implementarmos o comunismo? Ok? Então, eles pensaram em 3 passos, né, para resolver esse problema aqui, dessa pergunta deles. Então, passo número 1, preste muita atenção, ok? Acabar com a velha ordem mundial. Como? Como eles vão fazer isso? Promovendo o terror revolucionário. Número 2. Os representantes de classe trabalhadora devem então colocar em prática um ditador. Ok? Para você implementar o comunismo, você precisa de um ditador. Ok? Em terceiro lugar, mudar o socialismo completamente para o comunismo. Gente, o que eles estão falando aqui é o seguinte: o comunismo deve ser implementado internacionalmente. Para o comunismo ser implementado internacional em todos os países no mundo, eles precisam de um ditador. Se você é cristão, você sabe o que eu estou falando, ok? Quem que é um ditador que vai reinar no mundo todo? Quem é? Eu vou deixar para você responder. Não sou eu que estou falando, é Karl Marx e Friedrich Engels, ok? Os comunistas. Para ser implementado o comunismo, tem que ser internacional, tem que ser no mundo todo e tem que ter um ditador. E tem que acabar com a ordem velha, a ordem mundial velha. Tem que ser implementada uma nova ordem mundial. Nova ordem mundial. Existem muitas teorias conspiratórias acerca deste assunto. Acredita-se que grupos secretos, ricos e muito poderosos estão a implementar um plano de dominação mundial para unificar a humanidade. Para tanto, devem desestabilizar ou derrubar governos, erradicar as religiões e instituir um governo mundial único. Sem espanto, essas forças ocultas lançam mão de políticas financeiras e corrupção política, além de realizarem uma verdadeira engenharia social e controle mental.